1 Timóteo capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, que é o contexto da exposição que faremos nessa noite. 1 Timóteo 2, do 1 ao 7, diz a suficiente palavra de Deus. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém. Oremos, meus irmãos. Ó Deus, mais uma porção da Tua palavra, Senhor, que lemos e agora será exposta. Ó Deus, a Tua palavra, Senhor, bendita, rica, penetrante, valiosa, mais preciosa do que o ouro mais puro que podemos encontrar na terra. Palavra vinda de Ti, ó Deus, guardada, preservada para nós, apesar, ó Deus, das tantas iniciativas de destruição, de eliminação, ó Deus. O Senhor, de forma impensada, soberana, guardou, ó Deus, em rolos os manuscritos que hoje estão disponíveis para nós de tantas maneiras, de tantas formas. Obrigado, meu Deus, por essa Tua palavra. Mas para ela ser compreendida, ó Deus, não basta ser lida. Ela precisa da ação do Teu Espírito. Para podermos transmiti-la, Senhor, com fidelidade, precisamos também do Teu Espírito. Em tudo, ó Deus, nós somos dependentes de Ti. E eis-nos aqui, ó Senhor, nos colocando, rogando a unção do Teu Espírito, para que possamos glorificar o Teu nome, ó Deus, bendizer o Teu Filho, enaltecer, ó Deus, a obra do Teu Espírito, cumprir, Senhor, com o chamado que o Senhor tem para a igreja, o Senhor tem para nós, de anunciar as Tuas verdades, ó Deus. Mais uma vez te pedimos, Senhor, aos ouvintes, tem misericórdia. É uma oportunidade, ó Deus, de salvação, mas como a Tua palavra não volta vazia, Senhor, ela também condena. Que o Senhor se digne em salvar, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. O título do nosso sermão, irmãos, é Diretrizes para o culto público, 2 pontos, a oração abrangente, parte 1. Por que esse título, irmãos? Porque nós iniciamos agora uma série de exposições que elas vão abordar como nos portarmos no culto público. Todo o capítulo 2 da primeira epístola de Paulo a Timóteo trata dessa questão, todos os versículos, do 1 até o 15. Eis agora o momento em que Paulo ele vai se voltar para essas orientações sobre como o culto deve ser realizado. No primeiro capítulo nós vimos uma dedicação que Paulo deu ao tratamento dos falsos mestres. Todo o capítulo praticamente Paulo vai abordar essa temática. Essa era a missão de Timóteo ali em Éfeso, mas a sua missão ela era mais abrangente. Combater os falsos mestres, combater os falsos ensinos estava dentro da perspectiva maior, do objetivo maior de Timóteo ali em Éfeso, que é orientar aquele povo, organizar a igreja, de modo a que os irmãos soubessem como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É isso que o apóstolo Paulo diz, nós vamos lembrar os irmãos. No capítulo 3 dessa primeira epístola, os versículos 14 e 15, ele diz, escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. Ele tinha perspectiva de ver Timóteo, mas, versículo 15, se eu tardar, você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Esse é o objetivo maior. A primeira coisa que ele disse, olhe, combata os falsos ensinos. Isso aqui tem uma
necessidade muito grande. Mas agora ele vai se voltar para a questão do culto público. Ele deseja que Timóteo organize a vida da igreja em Éfeso. E ele vai trazer esses direcionamentos, essas diretrizes, as exortações, as orientações e os mandamentos de como se deve ser o culto, de como se deve se dar o culto. E ele vai começar, irmãos, isso por meio da oração. É possível, irmãos, que este capítulo seja um dos mais polêmicos sobre a igreja no Novo, sobre a igreja que nós temos no Novo Testamento. Talvez seja um dos capítulos mais polêmicos. Paulo vai tratar de, em primeiro lugar, como as orações no culto devem ser feitas. Depois ele vai dizer quem deve orar no culto. Depois ele vai abordar como as mulheres devem se vestir de forma decente para o culto. Depois ele vai dizer como a mulher deve aprender no culto e as razões para que ela deve assim se portar no culto. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus nunca deixou que o homem definisse como ele mesmo deveria cultuar. Se os irmãos observarem, Deus nunca facultou ao homem, ou seja, disse: você pode me cultuar do jeito que você achar melhor. Como você acha que deve me cultuar? Faça do jeito que você achar melhor. Faça da maneira que você puder. Cada igreja, cada comunidade deve escolher como me cultuar. Foi assim que Deus fez, irmãos? Nunca ele fez isso. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Sempre ele deu as diretrizes. Sempre ele deu o modo pelo qual o culto deveria ser conduzido, quais os elementos de culto, e não só isso, como os elementos deveriam ser apresentados, como a igreja deveria ser organizada. Então nós devemos atentar muito bem para isso, para que não caiamos naquela ideia ainda, por um lado até ingênua, de que Deus, ele aceita a intenção do coração. Muitos ainda dizem, alguns de forma ingênua, porque não conhecem a palavra de Deus. Isso é comum, que a Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Outros porque querem definir, acham que podem definir como Deus deve ser adorado, que cada igreja, que cada cultura principalmente, deve definir, que esse modo de cultuar aqui, ele foi naquela época, mas hoje nós estamos num momento diferente, então nós temos que nos adequar à sociedade, à cultura do momento. Isso está errado, irmãos. Paulo deixa claro aqui que Deus traz diretrizes para o culto, e ele foi muito claro a Timóteo: olha, eu estou te dando essas instruções, essas orientações, esses mandamentos, essas exortações, essas diretrizes, para que você saiba como proceder na casa de Deus, para que você saiba como cultuar, para que você dirija, administre a igreja, para que você presida o culto da forma correta. E ele logo no início deixa claro que a oração tem um lugar de grande importância no culto, mas não qualquer oração. Nós classificamos essa oração aqui como uma oração abrangente, que reflete o propósito salvador de Deus. Então eu quero trazer para os irmãos as primeiras lições dessas diretrizes para o culto público, sobre como deve ser a oração no culto, como deve ser essa oração abrangente no culto. Então a primeira lição que eu quero trazer para os irmãos é que, no seu modo, a oração abrangente deve ser variada e deve ser não preferencial. Eu vou mostrar isso aos irmãos. Essas lições nós vamos tirar do versículo 1. Vamos ler novamente? Então, uma oração abrangente, ela deve ser variada e não preferencial. Paulo diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Paulo, irmãos, com essa expressão antes de tudo, ele está trazendo aqui a oração para um lugar de primazia no culto. Primazia quer dizer
algo da mais alta importância. Talvez porque a oração é um dos elementos mais simples do culto e ele é muito facilmente negligenciado. Quem sabe ele também não estava sendo negligenciado entre os irmãos de Éfeso, principalmente na sua abrangência. É o que eu quero destacar aqui para os irmãos. Então Paulo, irmãos, está deseja que Timóteo, na verdade, leve a igreja toda a orar de forma correta no culto público. Porque essa oração que ele está tratando aqui é a oração pública. Então, nela, a igreja precisa manifestar sua abrangência do modo correto. E como é isso, irmãos? É uma oração variada. É uma oração não preferencial. Eu vou trazer a explicação para isso para os irmãos. Agora, como é que isso vai ocorrer no culto público? Quando a igreja, de forma individual, no seu culto individual, tiver também na sua vida uma vida de constante oração. A oração precisa também ocupar um lugar de primazia na vida dos irmãos, senão isso não vai se refletir no culto público. Irmãos, é muito comum, pela simplicidade desse elemento, as orações acabarem sendo muito automatizadas e os motivos apresentados serem repetitivos, com expressões já prontas. Mas observem, Paulo mostra que a oração, ela deve ser variada. O modo da oração, ela deve ser variada. Observe que Paulo, para isso, essa oração variada, ele apresenta 4 tipos de oração. Veja, ao menos 3 são sinônimos: súplicas, orações e intercessões. Vamos ver novamente no versículo 1 do capítulo 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Paulo, irmãos, não citou esses sinônimos, digamos assim, apenas como mera repetição do mesmo sentido. Paulo, nós entendemos que deseja que a oração seja variada. Uma oração abrangente era uma oração variada. Variada porque temos muito pelo que orar, para poder a gente sair do Deus abençoe minha família, meu trabalho, meus estudos, minha igreja. A oração é muito mais que isso. Veja que a primeira variação, o primeiro tipo de oração que Paulo apresenta é a súplica. O que é uma súplica, irmãos? É uma oração que declara a nossa total dependência de Deus. A súplica, ela é uma oração que apresenta necessidades específicas a Deus, necessidades direcionadas. Nós precisamos identificar, irmãos, as nossas reais necessidades. Precisamos entender daquilo que necessitamos, que é muito diferente daquilo que nós desejamos, que nós queremos. Nós precisamos estar em sintonia com a palavra de Deus para poder suplicar pela coisa correta. A palavra de Deus diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Vocês estão pedindo pela coisa errada. Vocês não estão suplicando. Vocês estão deixando de ser abençoados porque vocês não sabem suplicar, pedir a Deus. A palavra grega para súplica é deesis, que significa necessidade, indigência, falta, privação. Então você precisa apresentar a Deus, sua oração precisa apresentar isso. Quando é que as súplicas são apresentadas, irmãos? Quando é que uma oração se caracteriza como uma súplica, como um pedido? São aquelas questões pontuais, aquele momento, por exemplo, de dificuldade que a igreja porventura esteja passando, você vai suplicar a Deus pela igreja, pelaquela necessidade específica. Pode ser que a igreja esteja passando por um momento de dificuldade, não tem um local para se reunir, por exemplo, ou aquele local está ameaçado, a igreja não possui um local específico, é um local alugado e está ali muito bem tranquila, e de repente o proprietário solicita: Senhor, era tão bom esse local de reunião, e agora, meu Deus, o que é que a igreja faz? Suplica, pede a Deus. Quem sabe a igreja está passando por um momento de perseguição,
inimigos se levantaram. Muitas vezes são as próprias autoridades. Estão incomodadas com a pregação. Se irritaram, porque um dos membros da igreja levantou-se e, num determinado momento, julgou. Nós somos como juízes, né? Julgamos. Nós abrimos a palavra de Deus e julgamos. E eles se incomodaram e eles disseram: eu não vou atingir só esse rapaz, não. Eu não vou atingir só essa irmã, não. Eu vou atingir a dele, porque isso é coisa de crente. Os irmãos estão lembrados da raiva de Amã sobre Mordecai? Ele disse: eu não vou atingir só ele, não. Eu vou atingir o povo dele todo. Súplica. Você pode suplicar por uma enfermidade que você está passando. Você pode suplicar a Deus por uma situação de perigo. Quem sabe você está morando num determinado local e aquele local agora ele se transformou num local violento, perigoso. Você suplica a Deus. Você suplica a Deus. Jacó, irmãos, Jacó é um exemplo. Ele estava com um problema sério com o irmão dele, problema de relacionamento. Ele lutou com Deus, ele suplicou a Deus. Ele disse: o Senhor tem que me abençoar. Ele passou a noite lutando, suplicando por aquela situação. Então nossas orações precisam, irmãos, suplicar a Deus, rogar a Deus. Então as súplicas são apresentar, quando você na oração apresenta a Deus uma necessidade específica. Você diz: Senhor, eu dependo só do Senhor, ninguém mais. Você não pode orar, irmãos, de forma assim genérica. Você tem que mostrar para Deus que você é necessitado dele. Depois das súplicas vem as orações. No grego é uma palavra diferente, irmãos. Enquanto súplica é deesis, as orações são, a palavra é proselque ou proseuche. Tem um sentido geral das orações. São petições, irmãos, em prol de necessidades sempre presentes. Nós sempre necessitamos apresentar algumas coisas diante de Deus. Nós sempre precisamos pedir a Deus mais sabedoria, mais consagração, mais piedade, mais santidade. As súplicas são situações específicas. As orações são petições mais gerais. Por que nós devemos apresentar esse tipo, irmãos, de oração? Porque nós nunca estamos num nível, nós nunca alcançamos um nível máximo de piedade, de santidade, de temor a Deus, de discernimento. Então esse tipo de pedido sempre tem que estar presente nas nossas orações. Súplicas, orações e intercessões. O que são as intercessões, irmãos? É a palavra comumente usada por Paulo para significar aquelas orações que oferecemos uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Essa oração pelo outro é uma intercessão. No original, irmãos, essa palavra significa encontro, reunir-se para conversar livremente com. É uma entrevista na qual você se apresenta a alguém para pedir por outrem. É como, irmãos, se você estivesse numa sala para uma audiência com Deus. Você marca uma audiência, você está na sala com ele para você interceder pelo seu irmão. Mas você pode interceder também pelo ímpio. Lembre, as orações precisam ser feitas por todos os homens. Então a oração precisa ser abrangente. No seu modo, ela é variada e ela, eu vou mostrar para os irmãos também, ela não direcional, ela não é específica para um determinado grupo de pessoas. Paulo diz em Romanos 8, 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, da mesma forma que o Espírito intercede, nós intercedemos, nós entramos na sala de audiência para interceder. E essa intercessão, irmãos, não pode ser uma intercessão de dúvida não, viu? Você está diante de Deus e sem hesitar você vai pedir. Você vai pedir pela salvação dos seus familiares, dos seus vizinhos, do seu colega de trabalho.
Você vai pedir para seu irmão superar uma limitação que ele tem, quem sabe uma timidez necessária para ele conseguir um emprego, para que seu irmão vença seus temores. Ele está temeroso, ele manifestou esse temor. Irmãos, eu vou enfrentar uma situação difícil. O que é que você faz? Marque uma audiência com Deus e vai interceder por ele. As orações, irmãos, precisam ser variadas. Por fim, Paulo diz que as orações devem ser do tipo de ações de graças. Então, além de suplicar, orar, interceder, você também vai dar graças a Deus pelo aquilo que Ele tem feito. Nós rogamos, pedimos, intercedemos, suplicamos, mas nós não devemos esquecer de agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Mas não pelo que Ele tem feito somente por nós, pelo que Ele tem feito por todos os homens. O quanto, irmãos, nós não dependemos uns dos outros, inclusive dos ímpios. O quanto Deus não usa o ímpio para abençoar o seu servo, o seu filho. E nós precisamos agradecer a Deus por isso. Senhor, muito obrigado que o Senhor usou. Ó Senhor, o Senhor moveu o coração dele. Ele foi bondoso para comigo, ele foi bondoso para comigo. Senhor, tu adestrasses a mão, ó Deus, daquele médico. Eu sei que ele não temia a ti, mas o Senhor adestrou a mão dele. Fizesse o bem a mim, fizesse o bem ao meu irmão, à minha família. Obrigado, ó Deus. Nós não podemos considerar, irmãos, que as coisas que acontecem conosco são coisas assim, elas estão no automático, acontecem porque tem que acontecer. Os ímpios é que pensam assim. Paulo está dizendo, não, meus irmãos, quando vocês forem orar, levem isso em consideração, manifeste isso no culto público. Então a oração precisa ser variada, mas a oração precisa ser também, irmãos, não preferencial. O que é isso? Esse é o segundo aspecto que desejamos mostrar quanto ao modo de oração. Uma oração abrangente é, antes de tudo, aquela que pede por toda a humanidade, não apenas pelos cristãos, não apenas pelos crentes. Por isso que Paulo diz, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. E agora eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, que é um momento propício para a gente explicar essa expressão todos os homens, porque ela vai aparecer, irmãos, ao longo de todos esses dos versículos do 1 ao 7. O que é que significa todos os homens? A leitura que nós fizemos do versículo 1 e do versículo 2 vai nos ajudar muito a entender. Mais uma vez, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Versículo 2, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Então os irmãos viram que quando ele diz em favor de todos os homens, imediatamente ele diz em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade. E aí, irmãos, isso nos ajuda a compreender os versos seguintes. Eu vou ler de novo e os irmãos acompanhem. Versículo 3, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que, olhe mais uma vez, todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso eu fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios. Sabe por quê, irmãos? Porque não era só dos judeus, na fé e na verdade. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que Paulo quer que a igreja ore publicamente, no culto público, por todas as pessoas, não apenas pelos crentes. Agora atente para isso. Todos os homens, sabe o que é que significa? Todo tipo de pessoas. Todas as categorias de pessoas, inclusive pelos seus inimigos. Paulo quer que ore pelos judeus, pelos gentios, pelos bárbaros, pelos romanos, pelos escravos, pelos livres, pelos ricos, pelos pobres e todos os que estão investidos de autoridade. Por quê? Muito provavelmente, irmãos, a igreja não estava orando pelas autoridades. Então o que ele está dizendo aqui é, orem por todos os tipos de pessoas.
Calvino diz que orar apenas pelos crentes é uma visão perversa que Paulo está enfrentando ao ordenar aos Efésios que incluam em suas orações todos os homens e não os limitem ao corpo da igreja. Para lembrarmos, Cristo disse em Mateus 5,44: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olhe só, irmãos, ore por aqueles que vos perseguem. Por isso que nós não podemos interpretar todos os homens como sendo cada membro de toda a raça humana. Paulo não está querendo dizer cada homem, cada mulher, cada criança. Não, ele está dizendo todos os tipos de pessoas, todas as classes de pessoas, sejam elas investidas de autoridade ou não. E pelas autoridades aí é que você tem que orar mesmo. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Eu quero mostrar para os irmãos, para deixar isso bem claro, algumas passagens bíblicas que apresentam a expressão todos os homens. Acompanhe comigo aqui a leitura. Preste atenção aqui. Eu vou ler para os irmãos, quero que os irmãos atentem para isso. Não precisa, pelo menos não agora, procurar nas suas Bíblias. Em Marcos 11:32 está assim escrito: se porém dissermos, dos homens é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. A pergunta é, essa palavra todos significa cada membro da raça humana? Cada membro da raça humana considerou João Batista um profeta? É evidente que não. Em Lucas 3,15 está escrito: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Aqui mais uma vez nós temos a palavra todos, discorrendo todos. Eu pergunto, cada membro da raça humana quis saber se João era. Marcos 5,20 está dito: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. A pergunta é, cada membro da raça humana se maravilhou ante o endemoniado gadareno? Não. Marcos 1,37, tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. A pergunta é, todas as pessoas, todo membro da raça humana passou a buscar? Gente que não. Por fim, João 3,26, e foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Eu pergunto, João Batista foi informado de que todos os membros da raça humana estavam agora seguindo Jesus? Evidentemente que não. Paulo, irmãos, está exortando Timóteo que oriente a igreja a orar publicamente por todo tipo de pessoa, pelas autoridades, pelos gentios, pelos súditos, pelos judeus, que todos sejam alvo das orações. Por isso que ele diz: antes de tudo exorto que você ore em favor de todos os homens. E isso, irmão, nos leva à segunda lição de como deve ser uma oração abrangente. Primeiro, a oração abrangente, no seu modo, ela deve ser variada e não preferencial. Variada por quê? Nós devemos orar por meio de súplicas, orações, intercessões e ações de graça. E não intencional ou não preferencial, porque ela não deve limitar a determinado tipo de pessoa, mas todas as pessoas, todo tipo de pessoa, independente de quem ela seja, o que ela faça, em especial as autoridades. Em segundo lugar, a oração abrangente, como ela deve ser? No seu alcance, ela deve incluir todos esses tipos de pessoas. Versículo 2: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aqui Paulo nos dá o motivo pelo qual a oração deve incluir todos os tipos de... Aqui fica mais claro ainda, irmãos, que tipo de pessoas Paulo quer que se inclua nas orações. São categorias sociais, não são todos os indivíduos da sociedade, porque a oração tem alcance universal, transpõe barreiras geográficas e culturais. Para Hendrickson, irmãos, essa exortação tem algo que ver com a relação da igreja com o Estado. Olhe que isso aqui é extremamente importante. A relação da igreja com o Estado.
Nessa mesma direção, irmãos, nessa mesma compreensão, Calvino diz que é dever da igreja orar pelos governantes, visto que Deus nomeou magistrados e príncipes para a preservação da humanidade, por mais que eles fiquem aquém da designação divina. Mais uma vez nós tocamos naquele assunto. Qualquer sistema que pregue a eliminação do Estado, das autoridades, que reclame da hierarquia, é antibíblico. É antibíblico. E eu pergunto, irmãos, quão oportuna é esta exortação nos nossos dias? Quão oportuna é essa exortação? Deixa eu perguntar aos irmãos. Paulo está dizendo assim: orem em favor dos reis e de todos os que se acham investidos. Eu pergunto, tem sido fácil orar pelas nossas autoridades? Goza, porventura, de boa reputação nossos governantes? Tem uma boa imagem os integrantes do poder executivo, legislativo e judiciário do nosso país? Tem boa imagem? As pessoas têm essa... Eu pergunto, você tem naturalmente desejo de orar por essas autoridades? Você tem. Irmãos, numa pesquisa do ano passado, no Instituto de Pesquisa, eu lembro aqui, ele fez uma pesquisa abrangente, e alguns números para mim foram bem significativos. Eles perguntaram se a população confiava no poder judiciário. Ele perguntou se a população confiava no poder executivo e também se a população confiava nos partidos políticos. Além de outras, depois ele fez pesquisa nas outras instituições bem consolidadas no país, como o Exército, a polícia e etc. Irmãos, nem 50% da população confiava no poder judiciário. Nem 50%, nem a metade. Você vê, sabe quantos por cento confiavam assim nos partidos? 15%. 85% da população não confia. No poder executivo, vergonha. Agora, essa é a nossa realidade. Quando as autoridades de maior destaque do nosso país são citadas, irmãos, que sentimento nos vem imediatamente? De vergonha, muitas vezes de ojeriza, né? De pavor, de reprovação, de insatisfação. Essa é a nossa realidade. Agora, deixa eu dizer algo para os irmãos. Na época do apóstolo Paulo, na época que Paulo escreveu essa carta, a coisa era muito pior. Mas muito pior, irmãos. O Império Romano era quem dominava. O Império Romano era conhecido pela sua abrangência, pelo seu poderio, pela sua capacidade, mas também, irmãos, era muito conhecido pela sua corrupção. Basicamente, a estrutura de poder era o seguinte: César era o imperador. César, irmãos, era o filho dos deuses, que inclusive deveria ser adorado. Segundo lugar na hierarquia estava o Senado, o poder político. O Senado, irmão romano, era conhecido pela sua corrupção, pelos seus conchavos. Depois vinham os governadores de forma em geral, das províncias. Vinham os procuradores, prefeitos, magistrados, cônsuls, procônsuls. Essa estrutura, irmãos, estava toda corroída por corrupção. O exército romano, o pessoal acha que a polícia que é, você precisava conhecer o exército romano. Não estou justificando violência não, viu, irmãos? Você precisava ver o exército romano. O imperador, irmãos, na época do apóstolo Paulo, era Nero Cláudio César Augusto Germânico. Governou do ano 54 ao ano 68 depois de Cristo. Autoritário, instável. Ele mandou assassinar sua própria mãe, Agripina. Sua esposa, Pompeia, chutando-a quando ela estava grávida. Dá para os irmãos imaginarem? E Paulo disse: ore pelas... Não é só isso não. Os historiadores da época, como Suetônio e Tácito, descreviam ele como um tirano cruel e desequilibrado. Suetônio narra que Nero tinha prazer em assistir execuções e torturas, praticava atos sádicos em festas privadas. Suetônio também acusa Nero de fantasiar-se de escravo ou animal e abusar sexualmente de homens e mulheres que estavam amarrados. Os nossos governantes, irmãos, são café pequeno, me permitem comparar desse homem. E a exortação, sabe qual é? Orem por todos que estejam investidos em autoridade. E eu estou falando, irmãos, das autoridades superiores, mas os irmãos sabem, nós estudamos o 5º mandamento, todos aqueles que são autoridades sobre nós devemos orar por eles. Nosso chefe imediato, a Bíblia, meus irmãos, olhe, a concepção da bíblica, a concepção da palavra de Deus, ela é inversa
Mesmo autoridades injustas como Nero devem ser alvo da oração da igreja. Como precisamos, irmãos, rogar a Deus graça para viver uma vida de oração abrangente. Meus irmãos, os judeus detestavam o imperador, mesmo gozando de alguns privilégios. Um teólogo, historiador, disse que Roma isentava os judeus do serviço militar, de trabalhar no sábado. Mesmo assim, eles não toleravam César. Paulo mesmo foi alvo de inúmeras injustiças pelo governo, açoites, prisões, sem ter feito nada de errado, sem ter cometido nenhum crime. Ele se apresentava diante dos reis, diante do rei Agripa, diante de governadores e disse: me diga qual é o crime que eu cometi. Mesmo assim, irmãos, esse Paulo, que sofreu tremendas injustiças, exortou a igreja nas orações públicas, lembrar das autoridades e rogar por elas. Além da razão que ele traz em Romanos 13:1, que toda autoridade é constituída por Deus, na parte B do versículo 2 ele nos dá mais motivos para isso. Acompanhe comigo, olha aí na sua Bíblia. Voltando aí para 1 Timóteo 2:2, a parte B, ele diz razões porque nós devemos orar pelas autoridades: para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Eu quero trazer para os irmãos a explicação dessas. Paulo disse: orem por todos os tipos de pessoas, orem pelas autoridades, para que você tenha vida tranquila e mansa. A vida mansa, irmãos, se refere às circunstâncias. A vida tranquila a uma atitude interior de calma. Paulo, irmãos, está pensando não numa vida sem dificuldades, mas Paulo está pensando na igreja. Lembre-se, o contexto aqui é o contexto de culto. Essa é uma oração pública no culto. Eu quero lembrar aos irmãos que na época dos reis, quando a nação de Israel gozava de tempos de paz, o reino se expandia. Era possível crescer. Normalmente, irmãos, fica mais fácil para a igreja propagar o evangelho em tempos de paz e normalidade na sociedade. Quando vivemos em períodos turbulentos, nossos esforços e energias precisam ser direcionados para as outras áreas, como a sobrevivência, a proteção nossa e do nosso próprio. Não é verdade? As guerras, os conflitos, as perseguições, como Pedro deixou claro na sua primeira carta, pode desanimar o cristão, fazê-lo refletir sobre se esses sofrimentos valem a pena, questionar o discipulado. É claro, irmãos, que em meio às perseguições, o evangelho nunca deixou de ser propagado. Isso é verdade. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse inclusive que devido à sua prisão, o evangelho alcançou a guarda pretoriana, e todos os demais, está lá em Filipenses 1, 12 e 13, a tal ponto que os da casa de César também saudaram os irmãos de Filipos, está lá em Filipenses 4, 22. Mas olha o que o profeta Jeremias escreveu, se não está em harmonia com o que Paulo diz. O profeta Jeremias disse: orai pela paz da Babilônia, porque na paz deles tereis paz. Jeremias 29, no cativeiro, viu? Nós devemos orar, irmãos, por todo tipo de... para que tenhamos vida tranquila e calma. Além disso, além de vida tranquila e calma, para que vivamos com toda piedade e respeito. Tempos difíceis, de perturbação, de desequilíbrio, de guerras, de conflitos, tempos de tensões na sociedade são muito mais propícios à quebra dos mandamentos da segunda tábua. A palavra grega aqui, traduzida por piedade, descreve aquela atitude mental de respeito ao próximo e a si mesmo e de honra a Deus. Eu quero que os irmãos lembrem novamente por um período que passamos muito turbulento, que foi da Covid-19. Eu pergunto aos irmãos, diante daquela situação, como era mais fácil ser egoísta? Porque todos estavam diante de escassez de recursos e de alimentos, não estavam? Como havia mais oportunidade de explorar o próximo, ou não foi? Irmãos, as autoridades exploraram a população. As autoridades retiraram da população muitos dos seus direitos, muitos deles. A corrupção, irmãos, foi tremenda nessa época. Não havia nenhuma, não vou dizer totalmente, né, mas
Haviam escrúpulos, irmãos, para o desvio dos recursos. Foi um absurdo. E pessoas morreram por falta de oxigênio. Foi um escândalo lá em Manaus. Paulo está dizendo, ore pelas autoridades, para que a gente tenha vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Tempos difíceis de aperto, de escassez, irmãos, é terrível também para a igreja. Eu quero trazer outro exemplo bíblico para os irmãos. Os irmãos estão lembrados no cerco a Samaria pelos pelos sírios, durante o reinado do rei Jeorão de Israel. Aconteceu uma coisa trágica, descrita lá em 2 Reis 6, 24 a 29. O rei estava passando, a cidade estava sitiada, eles estavam presos, acabaram os alimentos, e uma mulher gritou pelo rei. O rei estava passando por cima do muro, ela gritou e ela disse, acorde-me, ó rei, meu senhor. Ele disse, se o senhor não te lhe acorde, de onde acudirei eu? Eu não há mais o que fazer. Mas o rei perguntou, o que é que você tem? Ela disse, esta mulher me disse, dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro. Tempos difíceis. Se Deus tivesse apertado mais a Covid, irmão, ele afrouxou, mas ele podia ter apertado muito mais. O que é que não poderia acontecer? Se Deus tivesse aumentado um pouco mais da letalidade daquele, que poderia ter acontecido? As autoridades sem sabedoria, prendendo as pessoas nas casas. Aquilo, irmãos, foi um ensaio. Um ensaio. Precisamos orar pelas autoridades. Para Calvino, os magistrados podem promover um ambiente onde a religião possa ser observada e os crentes tenham como adorar a Deus. Precisamos orar por eles, irmão. Consequentemente, os crentes devem se esforçar para serem inculpáveis em sua conduta ou atitude para com Deus e para com os homens. Independentemente da situação, ser isso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que Deus nos concede diretrizes para que a gente cultue da forma adequada. A primeira delas diz respeito à importância, à primazia da oração. As orações precisam ser fervorosas e não meramente mecânicas. Paulo nos orienta a suplicarmos, intercedermos, darmos graças a Deus. Paulo está dizendo, há muito pelo que orar, há muitas razões, muitos motivos para orar, para interceder, para nos colocarmos diante de Deus. O mundo precisa da igreja, que é luz e sal. Sabe por quê, irmãos? Só a igreja pode se colocar na sala de audiência de Deus para rogar. Só a igreja. Ninguém mais. Deus não ouve a oração de ímpio. Deus só ouve uma oração de ímpio. Ser propício a mim, pecador. Só essa oração. Muitas vezes se convoca assim, né, as pessoas a orar, interceder. Vamos fazer isso. Fizeram isso na Covid também. A gente via um monte de gente, às vezes, assim, num local, e orando, intercedendo. Deus só ouve, irmãos, os seus filhos. Quem pode adentrar na sala de audiência de Deus? Quem pode ir na presença de Deus? Quem pode estar na presença de Deus em oração? Só aqueles que têm Cristo como seu único mediador. Só aqueles em que o Espírito Santo habita. Ninguém mais. Então nós temos que pedir por todo tipo de pessoas, pelas autoridades. Nós não podemos limitar nossas orações. As orações precisam ser abrangentes. Essas autoridades precisam ser alvo das nossas orações, quer gostemos delas ou não, quer elas estejam cumprindo o seu dever ou não. Sabe por quê? Porque nós temos que ter a visão do reino e deixar nossas preferências de lado. Paulo tinha a visão do reino, irmãos. Se você hoje lembra de alguma autoridade, algum político, e não consegue orar por ele, algo está errado. Nós precisamos mudar isso, porque a exortação é, orem. Esse irmão já imaginou Paulo orando por Nero? Sabe por que nós vamos ler lá na frente? Porque, irmãos, mediante Cristo Jesus, Deus pode salvar todo tipo de pessoa, inclusive essas autoridades ruins. Não há caso difícil demais para Deus. Talvez você esteja pensando, esse aqui não tem jeito, né? Eu vou orar por esse
Daí, meu Deus. Então eu quero lembrar os irmãos de Manassés, filho de Ezequias, um dos reis mais terríveis de Judá. A história dele está lá registrada em 2 Reis 21, em 2 Crônicas 30. Eu quero lembrar os irmãos de Manassés. Começou a reinar com 12 anos. E sabe quantos anos ele reinou, irmãos? 55 anos. Eu vou dizer algumas coisas que Manassés fez. Era filho de Ezequias, viu? Ezequias era um rei reformador. Manassés reconstruiu os altares idólatras que seu pai havia destruído. Ele edificou altares para Baal e postes ídolos, como fez Acabe, rei de Israel. Fez seu filho passar pelo fogo. Ele sacrificou seu filho vivo. Praticou feitiçaria, adivinhação, consultou médiuns. Colocou ídolos dentro do próprio templo do Senhor. Encheu Jerusalém de sangue inocente. Quem poderia acreditar numa conversão desse homem? Eu pergunto, quem em Judá estava orando por esse homem? Após ser levado cativo pelos assírios para a Babilônia, Manassés se humilhou profundamente diante de Deus e sabe o que ele fez? Orou. E Deus ouviu, irmãos, a sua oração. Deus o restaurou ao trono em Jerusalém, coisa impensada. Depois disso, Manassés removeu os ídolos, restaurou o altar do Senhor e ordenou ao povo que servisse ao Deus de Israel. Entende porque nós não devemos limitar nossas orações? Entende o que é que Paulo está dizendo? Que nós devemos orar por todos os tipos de pessoas. É isso que ele quer dizer, todos os homens. E ele nos dá motivo para isso, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Não há limitação para Deus, irmãos. E seu povo não deve refletir, não há limitação para Deus, e seu povo deve refletir essa verdade nas suas orações. Não há limites para a vontade de Deus. Nós não sabemos quais são os planos de Deus para as nossas autoridades. Aí o que é que nós temos que fazer? Orar por elas. Uma oração abrangente, no seu modo e no seu alcance. No seu modo, a oração tem que ser variada. Súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Na sua abrangência, por todos os homens, por todo tipo, pelas autoridades. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que as nossas orações sejam assim, abrangentes e confiantes. Vamos orar. Ó Senhor Deus, ajuda-nos, porque as nossas orações, ó Deus, são muito pequenas, são muito limitadas. Nós temos preferências, ó Deus. Nós oramos mais por uns, menos por outros. E às vezes nem menos, nem oramos. Mas a Tua palavra, ó Deus, nos exorta a agirmos de forma diferente, muito diferente. O desejo de Deus é alcançar todos os homens. E a igreja deve orar por todos os homens, por todos os tipos de pessoas. Não há ninguém que Deus não possa salvar, como Manassés, como Nabucodonosor, como Paulo, que era um perseguidor da igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos limitados nas nossas intercessões, a não sermos, ó Deus, não termos orações simplistas, mecânicas, repetitivas, quando temos tanta coisa para orar e tantos motivos para orar, ó Deus. Ajuda-nos a atender, Senhor, às exortações, para que a igreja brilhe nesse mundo, faça a diferença. Enquanto as pessoas murmuram, maldizem as autoridades, nós possamos orar por elas. Assim nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.